Vencemos! Vencemos. Na porrada, né? Que é isso? Vai ser sensacional. Todo mundo já tá com o café quente. Quem toma uma cervejinha já destampou a cerveja. É o seguinte, o Instagram tá tão carregado de gente que fica igual metrô. Tem que esperar o trem passar pra ver se você consegue entrar. É, só pode. Tem Bora uma lá. A canção. galera tá chegando. Vamos dar uma celebrada, né? Vamos Epa, celebrar ba, e agradecer. epa, babá, odoia, ora, iê, ô. Epa, babá, odoia, ora, iê, ô. O que aro. Kau cabecile, ogunye atoto. Posso até me entristecer, mantenho as alegrias das crianças. Posso até mesmo chorar, as lágrimas caem aos pés do preto velho, mas não vou desfalecer. Caboclos é quem trazem a coragem, sei a quem devo chamar. Epa babá, odoia, ora ieio. Epa babá, odoia, ora ieio. O que aro. Cau cabecile, o mulherato. Cau cabecile, o mulherato. Que coisa linda, Eu irmão. acho. O começo dessa música é maravilhosa. Eu falo assim, ó. Deixa eu ligar aqui minha luz, que eu tô achando que eu tô meio escurinho aqui. Vai lá, tá um Deixa eu... pouquinho sim. Aí sim. Deu uma Agora ficou melhorada? chique. Melhorou. Ficou ótimo agora. Agora tá brilhando o rosto todo. Vamos lá. Ó, eu falo assim, ó. Eu esqueço minhas músicas. Vela chorou na ponta do alguidar. Vela chorou na ponta do alguidar. No meio da tormenta, não se desespera, não. Chama o teu orixá. No meio da tormenta, não se desespera, não. Chama o teu orixá. O Coisa violão linda, tá irmão. legal, o som do violão tá bom? Sensacional, cara. Tá melhor que presencial agora. Aí eu falo assim no refrão, né? Posso até me entristecer, mantenho a alegria das crianças. Posso até mesmo chorar, minhas lágrimas caem aos pés do preto velho, mas não vou desfalecer. Caboclos é quem trazem a coragem, sei a quem devo chamar. O que aro, é tempo de caboclo, é tempo de Oxóssi, né? O que aro, o que aro, o que aro, o que aro, sei a quem devo chamar. É, Coisa linda. Eu vou colocar o tema aqui, ó. Espiritualidade. isso. Benzimento e música na espiritualidade. Vamos fixar ele aqui agora. Eu não lembro como fixa. Pera aí. Aí a Tem gente já uma, vai dar tem um uma, pontapé inicial. acho que tem uma teclinha aí para fixar, né? Eu não Tem me lembro. uma, tem que clicar em cima e tem um negocinho. Deixa eu ver se consigo. Ah, Aqui. fixar o comentário. Coisa É. linda demais. Aí, ó. Benzimento e música na espiritualidade. Que coisa linda, irmão. Tô muito feliz de poder te encontrar aqui no Instagram. Depois de todo esse desafio aí, a gente conseguiu. Verdade, quanto desafio. Foi barra pesada. Mas estamos aqui juntos com um povo que também não desistiu, né? Poxa, gratidão a todos vocês aí que suportaram até o final.
para falar dessa coisa, né, desse lance. Eu estou muito grato de poder estar aqui com você, Rafa, muito feliz, eu me identifico muito com a sua forma de acreditar a Umbanda, com o seu coração na Umbanda. Me identifico muito com a maneira como você cultua, né? O coração Pô, com que você cultua. pô, irmão, muito E quando eu comecei a fazer, eu fiz uma lista dos caras que eu queria chamar, o seu nome foi um dos primeiros que eu coloquei lá. nossa, que surpresa E, boa. e é um prazer estar aqui, um prazer estar aqui, de Cara, verdade. eu me senti muito honrado também quando você me fez o convite. E eu quero dizer que o sentimento realmente é recíproco, não é rasgação de seda, não. Eu te acompanho também demais aí no seu Insta. Vi alguns programas que você participou. Me emocionei demais com uma música que você cantou no Ratinho. Incrível. Qual? Let It Be. Let It Lindo Be, né? demais, cara. Eu sou maravilhoso, né? Você é puro talento, irmão. When I find, when I find, when when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, É isso. let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Tem uma versão que fala assim, ó. Quando estou em tempos de tormentas, Mãe Maria vem a mim, falando coisas lindas, vem a mim. Olha aí. É uma versão bem parecida do que fala o som de verdade, né? Mas a Que minha lindo, cara. trajetória, Rafa, a minha trajetória ela tem muito de música, né? É, Eu, conta um eu pouquinho fui. aí de como que foi toda a tua jornada até chegar aqui no Instagram, né? Eu passei por muitas religiões. Eu passei por mais religiões do que eu vou conseguir contar aqui. Não tem tempo pra gente falar de tantas. Foram muitas mesmo. Assim, eu vou te falar que eu acredito que eu estive em todas as grandes religiões do mundo. Eu tive contato com o islamismo, eu tive contato com o hinduísmo, eu tive contato profundo com o cristianismo, com as fraternidades secretas, as ordens magísticas mundialmente conhecidas, as ordens herméticas, algumas delas das mais conhecidas no mundo. Fui iniciado em diversas ordens, em diversos círculos místicos e é uma trajetória gigantesca. Primeiro porque na minha família, Certo. peraí, opa, na minha família tinha uma miscigenação natural, né? Uhum. Porque o meu pai era árabe, descendência libanesa, e a minha mãe nordestina, negra nordestina. Então, o meu pai, apesar de ser árabe, gostava muito da macumba. Meu pai era macumbeirinho. E meu pai tinha. Tem umas coisas loucas, né? Quando meu pai faleceu, eu descobri que meu pai tinha as roupas do seu Zé, sabe? Tinha coisas do seu Zé. Meu pai tinha um lance aí. Mas assim, a questão dessa diversidade de religião dentro da minha família me fez experimentar as religiões de forma despretensiosa e sem preconceito. Então eu sempre tive uma comunicação muito boa com todo mundo. Eu sempre tive Poxa, um trânsito muito bom em todos os lugares. Então eu tive uma passagem na minha vida muito profunda que eu tive dentro do cristianismo de forma bem profunda, tipo seminário, líder conhecido dentro da minha denominação, batizado, líder mesmo, assim, de muita gente, até que a página 5 chegou, né? Eu, dentro das minhas pesquisas, eu fui para a Índia. Eu morei na Índia um tempo. olha só. Nesse período, eu fui muito conquistado pela pluralidade da espiritualidade. Porque uma vez que você encontra um povo
que, primeiro, não tem a menor ideia da religião que você acredita, segundo, tem uma vivência espiritual genuína e completamente diferente para você, Sim. a sua concepção vai mudando em algumas direções. Você muda um pouco. Com certeza, né? A capacidade das religiões de abraçar, né? Alguém que vem de É. fora também não são iguais, né? Embora muitos digam que é, não é. A gente sabe disso, né? Não, E não. Na verdade, nossa maior briga hoje não é com a religião em si, é com as pessoas, né? O nosso maior sim, problema hoje é com as pessoas e o que as pessoas estão fazendo daquilo que elas creem. sim, Então, na minha experiência, na minha vivência, o que eu tenho falado para as pessoas e o que eu falo para as pessoas que eu mentorio, eu mentorio algumas pessoas, eu mentorio algumas pessoas que vêm para mim sem acreditar em nada, Rafa. sim, Algumas pessoas das minhas mentorias não acreditam em absolutamente nada. E quando elas chegam nesse estado, o que eu aconselho que elas façam é que elas continuem não acreditando. Porque se você não encontrou, essa é a minha opinião, se você sim, não encontrou uma divindade que tenha condição de se comunicar com você, se você nunca experienciou um contato genuíno com alguma divindade, com uma entidade espiritual, com alguém na espiritualidade, você realmente não deve acreditar em nada. sim. Porque senão você vai acreditar no que eu estou te falando para acreditar. Você vai Sim. acreditar no que te falaram para acreditar. Então você vai viver uma experiência, vai viver da experiência de alguém e não da sua própria. Não Você é? falou tudo, cara. Porque, ó, primeiro que o tema que nós escolhemos aqui, benzimento e espiritualidade, a gente precisaria, acho que, de no mínimo 1 hora para cada tema, né? Ou um dia É, inteiro para cada tema. Mas é. eu gostaria até de destacar, né, que ao longo da história, né, nesse pensamento nosso mais ocidental, né, a gente acaba bebendo. Eu falo que o homem ele é fruto do meio que ele vive muitas vezes, né? Então, para sair da caixa também leva tempo, né? Então, a gente pega, por exemplo, ao longo da história, magia, religião, medicina, elas percorrem a mesma jornada ali, né? Elas dividem muitas vezes o mesmo momento de poder. Até que, por exemplo, a gente entrando aí na questão já do tema benzimento, né? Ele se coloca muitas vezes em oposição à trajetória desse pensamento ocidental moderno, vamos dizer assim, né? Onde a gente encontra Sim, uma medicina oficial que sim. se prendeu da religião, né? Nós E nasce, chamamos aí, e nasce nas lacunas. sim, E nasce nas lacunas. Por quê? Porque existia sempre sempre houve o establishment, né? Então, sim, o poder religioso geral não tinha visão para todos. E nunca teve e nunca vai ter. sim, Então, nessa brecha surgem os xamãs urbanos, né? Os sim, benzedores, as benzedeiras, eles vêm nesse momento em que havia a necessidade de que a espiritualidade tivesse um caminho para acolher as pessoas fora do padrão comum, porque já estava tudo muito grande, muito distante, muito gigantesco, e a religião singela, a prestação de carinho singelo, a manifestação singela da espiritualidade já tinha se esvaído. Então, ainda que a religião estabelecida fosse nunca isso ia permanecer da mesma forma, nunca ia ser uma coisa uníssona, porque o Brasil, formado por diversos povos, das mais diversas etnias, então o benzimento é uma coisa puramente brasileira, e é uma coisa que eu falo bastante no curso. A gente ouve aí hoje Theta Healing, uhum, Reiki, Usui, tibetano, não é? sim. Cura por imposição de mãos, e por aí vai. Uma Sim. série de outros nomes, tem uma série de outros nomes. Muitas terapias aí, né? Holísticas, Coisas por exemplo. que, coisas que a tia Candoca, a mulher do leiteiro, que a gente atravessava a linha do trem, eu e a minha mãe, ela já fazia. Sim, com certeza. E eu digo, sabe, Dan, é minha opinião, assim, nesse projeto colonial que vem há séculos, perseguindo mesmo, discriminando as benzedeiras, as rezadeiras, porque você olha, geralmente elas estão aqui à margem da sociedade. É sempre é,
numa classe social difícil de se viver, em condições Exato. difíceis, né? Então, Sim. o ofício da benzeção, eu costumo dizer que ele sobrevive nesse Brasil pós-moderno. E aí ele começa a mesclar um monte de tradição, né? Porque o Brasil é exatamente isso. Eu brinco que uma casa de benzedeira ou um terreiro, terreiro é hospital de pobre e benzedor é doutor de encantamento, né? E assim, uma coisa que eu tenho falado muito, é uma coisa que eu preconizo e que eu desejo, é que em determinado momento a gente tenha condição de colocar um benzedor em cada hospital do SUS. Cara, você Se a tocou no ponto gente, principal que eu... se a gente tiver um benzedor em cada hospital do SUS, a gente diminui a fila em 70%. Porque a maioria das pessoas que está ali tá magnetizado, às vezes está com um problema grave de depressão por conta de influência energética, às vezes precisa só de um abraço e de um benzimento com carinho, com amor, de um acolhimento. E é isso que é o meu sonho. O resgate, Rafa, dessa arte do benzimento através dos xamãs urbanos modernos. Que é essa galera, essa rapaziada, esse pessoal da nossa idade, às vezes, porque tem muita gente da nossa idade que tem essa consciência que o benzimento é um tipo de resistência contra esse diluimento do que é brasileiro, sabe? Sim, Esse sim. diluimento do que é brasileiro. Existe sim um preconceito. Eu diria que o benzimento ele é capaz de atuar até além do que o nosso racional pode imaginar. Por exemplo, você tocou no ponto dos hospitais aí, né? A medicina atual hoje, com todo respeito, o doente ele é visto muitas vezes, lógico que a gente não pode generalizar, engessar nada, mas ele é visto muitas vezes como um objeto. E o médico como se fosse um mecânico ali. Então, isso também precisa ser quebrado, né? Eu acho que essa mescla ela seria fantástico, né? Porque o benzimento ele envolve uma série de coisas, né? Magística também. Benzimento é magia, né, Dan? É magia. O poder de abençoar, de bem dizer alguém é o mesmo poder. Muitas vezes a gente vê pessoas amaldiçoando, por que não abençoar, né? Eu vejo assim, a medicina ocidental, ela trata só a causa, né? Ela só trata, aliás, só trata o resultado, só trata o sintoma. Ela trata a emissão do som. É mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra você o que é benzimento. Bora lá. Ó, vê, ó. Ó, vou fazer uma nota aqui, todos são muito. É comum a todos, ó. Isso aqui é um dó. Um dó bem afinado, bonito, bem feito. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Vê, ó. Ó. Tá desafinado. Eu desafinei, ó. Tá vendo? O que aconteceu? Eu mudei a frequência. Exatamente. Eu mudei a frequência, o som mudou. Se a pessoa está numa frequência ruim, não adianta eu tentar melhorar o que tá ressoando. A frequência tem que mudar. Se a pessoa está doente, muitas vezes a doença é só um resultado daquilo que ela já tem dentro dela, das forças que estão operando na vida dela, internamente. Então, existe uma necessidade muito grande da gente, como espiritualista, entender que nós somos esse xamã urbano, que vai mudar a frequência das pessoas e muitas vezes vai livrar a pessoa de passar esse mal bocado da doença. Então, eu sempre me pergunto isso, quando eu vou para um show, quando eu vou para uma sessão, quando eu vou para um atendimento, eu sempre me pergunto, e se essa pessoa estiver tendo o último suspiro, o último contato dela com algum ser humano, o que eu posso somar? Se essa for a última chance dessa pessoa se livrar, por exemplo, do suicídio, se livrar, por exemplo, de cometer um crime, as forças que eu manifesto, a energia que eu manifesto, pode mudar a situação, o destino dessa pessoa, é essa a minha maior luta. Então, quando a gente fala de benzimento, a gente está falando de resgatar as tradições ancestrais que se perderam por conta da desconexão familiar, porque as tradições de benzimento elas eram passadas de pai para filho, de mãe para filha, Moralidade, né? Era o que se confiava, porque era uma ação ilegal benzer. Existiam os sacerdotes eleitos da cúpula que podia agir de maneira espiritualística. Isso foi assim a vida toda.
Então, eu não vou ensinar o benzimento para alguém que eu não conheço, a pessoa pode me delatar e eu vou ser mal visto, eu vou Sim. ser mal falado. Então, o benzimento cresceu no subúrbio dessa forma. Como na década de 70 e 80 as gerações ganharam um gap muito grande, uma geração e outra se perderam, soltaram as mãos, não se comunicam mais. A gente não tem mais a mesma comunicação geracional. A distância é muito grande. Um pai de 40 anos e um filho de 13 anos falam completamente outro idioma hoje. Então, como que vamos manter a chama acesa se a gente continuar achando que só pode passar de pai para filho? Eu ouço muito isso. Mas peraí, você está dando um curso, está cobrando o curso para fazer um benzedor? Eu vou pagar para ser um benzedor? Eu falei, não, você vai pagar pela informação que a gente reuniu, recolheu, e vai receber essa informação. Você não compraria um livro sobre benzimento? O curso é um livro, só que mais dinâmico. É um livro audiovisual, é um livro com música, é um livro com as rezas audíveis para você poder decorar. Você não vai pagar para ser um benzedor porque isso não se paga. Ninguém pode pagar para ser um benzedor. Não tem curso nesse mundo que forme um benzedor. Falou tudo. Mas você ser exposto ao conhecimento ancestral em torno do benzimento pode suscitar da sua ancestralidade o seu chamado para benzer. Exatamente, né? Ocorre um Então, despertar ali, né? a mesma coisa os cursos de Umbanda. Tem muita gente da antiga que taca pedra na gente porque a gente dá curso. Exato. Mas espera aí, o curso ele sempre existiu, só que antes ele era de maneira informal, desorganizada, por conta de uma série de fatores, e nós estamos aprimorando tudo. Nada inicia de forma plenamente organizada. Então, as novas gerações estão tendo a oportunidade de organizar o conhecimento para entregar mais redondo para a próxima, que já é uma geração mais preguiçosa. Com Então, certeza. E tá ficando cada vez mais, né? esses dias eu postei no meu Instagram, eu fui no mercado, fiquei horrorizado. Agora o pessoal está vendendo fruta descascada e cortada no potinho. Olha isso. Não se via isso antigamente, Rafael. Exatamente. Isso aí eu sei por quê. As pessoas estão sem tempo. As pessoas não querem mais fazer essas coisas. E a gente tem uma geração É a que não lei do descasca mínimo mais esforço, né? Exato, não descasca mais a mexerica. Tava lá a melancia. E esses dias eu fiquei assombrado. Eu fui no mercado, eu vi isso, eu postei. Falei, essa geração é realmente uma geração que se esforça pouco. Mas não são todos. E tem sempre uma Sim, linha de remanescentes que resgata e vem pro pau. é Entendeu? isso, é isso que é necessário, né? Em todas as eras a gente percebe que vem uma minoria que vem para ser resistência mesmo, né? Por exemplo, até na questão de, às vezes, por exemplo, pedir um auxílio. Eu vejo que muita gente me manda direct, poxa, eu preciso de uma ajuda sua. Aí eu vou responder, por exemplo, a pessoa. Aí eu explico, por exemplo, nós vamos fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. A pessoa fica guardando, some e não responde mais. Ou seja, será que realmente ela está querendo tudo mastigado? Ou ela está Não, aguardando que eu... Entende? ó, eu vou te colocar uma coisa. Eu atendo muita gente privadamente, né? É, Através do baralho cigano, vem muita gente com problemas, né? Então, Uhum. a gente tem uma ciência a respeito de banhos, defumações, ervas. E assim, se você chamar alguém para participar do processo, a pessoa já acha mais confortável ficar como está. É, A pessoa prefere ficar como está do que aprender o que ela precisa, porque a realidade é que nós, mentores da espiritualidade, fomos constituídos para ser pouco necessários. sim. Quão menos necessário você for para aqueles que te seguem, mais eficiente está sendo a sua jornada. E hoje também, Porque, eu falo, por exemplo, pelo próprio povo de Umbanda, né? Os povos de terreiro. A galera se acostumou tanto também só com o livro, mas muitas vezes a gente precisa se debruçar em estudos, em mergulhos mais profundos, e entender como tudo isso se construiu. Igual você falou do benzimento, igual você falou, por exemplo, do poder do som. Né? O poder do som dentro de um terreiro, ele vai despertar tanta coisa. Por exemplo, a repetição e a sincronia dentro de um espaço sagrado, igual você falou de ondas, né? Nós temos, por exemplo, onda ultravioleta, infravermelho,
raio-x, micro-ondas, onda de rádio, enfim. O tambor, né, o instrumento de percussão ali, ele vai emitir ondas sonoras que vão levar a gente a praticamente um refinamento energético, né? Vai levar a gente ao transe, né? A Umbanda, por exemplo, não é uma religião igual o próprio espiritismo kardecista, né? Onde existe a irradiação mediúnica ali e onde o médium, por exemplo, ele vai trabalhar com a psicofonia. Na Umbanda existe algo que hoje muita gente condena, que é a própria possessão. É entregar o corpo e encantar a energia dele ali, né? É se conectar de fato com o guia. E o tambor ele faz o papel, por exemplo, do Você cavalo, vê né? essa, você De vê, você levar. vê, você vê essa conexão mais grosseira, mais rude na encantaria, né? Nas Perfeito. religiões dos mestres, na Jurema. Exato. A gente precisa Agora, resgatar isso, Dan. e assim, Essa incorporação visceral, né? Que o pessoal hoje é tem porque falado muito. esses dias eu vi um Exu receitando o Ponopono, eu fiquei com vontade de sair correndo. Então, Mas, é complicado, né? mas Foge eu, totalmente da essência, né? assim, sem querer julgar, mas avaliando, quando a gente fala de música no terreiro, a gente tem que perceber que, na minha concepção, existem algumas religiões que são muito completas. A Umbanda pode ser uma delas, dependendo da forma como a pessoa exerce a É Umbanda. Por quê? levado. Ela lida com o Vatop. Quando eu falo das questões gerais da espiritualidade, eu falo muito sobre o Vatop. No meu curso de desenvolvimento mediúnico, eu falo sobre o Vatop. O que é o Vatop? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Perfeito. Se a religião, se a expressão espiritualística não alcança, no mínimo, os No cinco mínimo. sentidos, não vai alcançar o sexto, amigo. E a Umbanda proporciona tudo isso, né, cara? Incrível. Os cinco sentidos, no mínimo, precisam ser exercitados pelo médium para que o médium refine a sua percepção de mundo, pelo menos através dos canais naturais que já foram lhe dados, para que então, sendo refinado nos canais naturais, ele possa perceber as coisas sutis, porque senão ele é um grosseirão, é um duro. Porque, ó, vou te contar uma coisa. Você sabe, tem uma frase do filósofo Arias que fala assim: conhecerás, pois, um povo pelos seus molhos, pelos seus sons e pelas suas cores. Puxa vida. Isso é incrível. E o que a gente vê na Umbanda é que ela oferece para o médium a possibilidade de exercitar os cinco sentidos ao ponto de que o sentido mediúnico se conecte aos sentidos naturais. Porque os dois campos estão dentro da mesma pessoa, mas tem o sentido mediúnico. Mas se ele não construir uma ponte sensorial através da experiência, ele não consegue perceber nada. Aí eu vou te Exatamente. dar, vou te dar alguns exemplos, tá? Vou dar alguns exemplos que são muito interessantes. Exemplo número 1. Eu conheço um casal, que eu não posso falar o nome, porque senão depois eu tenho um problema, mas eu conheço um casal que a moça cozinha muito bem. E ela cozinha absurdamente bem, ao ponto de usar num prato árabe 16 condimentos diferentes. Aí essa moça cozinha um prato árabe com 16 condimentos diferentes. Um prato elaboradíssimo, com 3 tipos de cocção diferente. A cocção da erva é uma, do legume é outra, da proteína é outra, e o molho é feito de uma outra forma, 16 ingredientes no mesmo prato. Coisa incrível. Aí, o marido dela, o grosseirão, pega o prato, põe na frente, vai na geladeira, pega um pote de ketchup e põe em cima do prato. O que é isso? É falta de sensibilidade. Por quê? Porque ele não tem condição de experienciar a delicadeza e a singeleza daquele prato. Ele não consegue distinguir o noz moscada, o cravo, a canela, o anis do pote de ketchup porcaria que estava na geladeira.
O médium é esse que sabe distinguir as ervas. Ele sabe pelo gosto do chá se colocaram anis ou não, se colocaram cravo ou não. Ele tem que saber. Se não sabe, tem que saber. Médium é alguém refinado. O médium é de um refino. O médium, ele sabe, ele sente o cheiro. E eu vou te falar, o olfato foi que me pinçou na Umbanda. O cheiro da defumação. Eu entrei no terreiro um dia de preto velho, o cheiro do café do vô, misturado com o cachimbo dele. E olha, isso tudo acaba com a minha vida, cara. Eu quero viver espiritualmente só, porque o olfato me conquistou. E deve ser assim com o médium. Ele deve ser perceptivo. Ele é grosseiro, ele não sabe tocar as pessoas, ele não sabe tocar a esposa, ele não sabe tocar o filho. O toque dele é grosseiro. Ele não escuta boas músicas, bons sons, ele não ouve boas melodias, ele só escuta coisas grosseiras, de frequências grosseiras que vão o conduzir a um lugar grosseiro energeticamente, naturalmente. Você é conduzido por aquilo que você escuta, pela frequência que te envolve, e você então perde de experienciar. Então, falando do terreiro e da música. A música, ela tem esse papel de gerar esse exercício da desconexão com o físico e levar até o transdimensional, até o metafísico, até a espiritualidade. Perfeito. Esse sentido que é natural. Então, através dos 5 sentidos naturais, o VATOP, visão, audição, audição, tato, olfato e paladar. Através de 5 sentidos. Quem nunca tomou um gole do café do vô, no momento de desespero, que você chega chorando, que você chega triste, que você chega querendo morrer, e você desaba nos pés do preto velho. Tem uma canção que fala assim, ó. Vou ter que afinar de novo. Então você imagine um terreiro que não tem incenso, não tem atabaque, não tem fumaça. Ei, nego velho, vem me ajudar, vem dar conselho pra desembaraçar. Ei, nego velho, vem me ajudar, vem dar conselho pra desembaraçar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mizifi, presta atenção, Mizifi, abre o coração, Mizifi, pra ter sossego, Mizifi, escuta o nego, Mizifi, presta atenção, Mizifi, abre o coração, Mizifi, pra ter sossego, escuta o nego, lá, 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 lá. Eu pisei nas folhas secas e fazer chuva. Quando eu falo do preto velho, eu lembro da fumaça, eu lembro do cheiro do café. Então, assim, é o som, né, cara? O som, ele conecta com tudo. A figura do preto velho e a figura também da benzedeira e da rezadeira, né, que tem locais que até diferenciam isso. Hoje virou tudo a mesma coisa, né? A rezadeira é aquela que junta, que faz a oração. A benzedeira, ela pratica o ato de cura. Hoje, tudo bem, não tem problema, todo mundo fala a mesma coisa, né? Mas tenta imaginar, eu lembro, por exemplo, eu brinco até que feliz é aquele que conheceu, que foi benzido por uma rezadeira, por uma benzedeira, né? A figura daquela senhora que a gente chega numa casa simples, né? Eu acho que a Umbanda não pode perder a simplicidade nunca. Né? E eu me lembro que a gente chegava na casa, aquele cheiro, igual você falou, né? E ninguém tem noção do poder que tem por trás disso. Que, ó, é uma magia mental, é uma magia elemental. Por trás de um galho de arruda, né? Ela está manipulando elemento terra, fogo, ar, mineral, vegetal.
elementais estão sendo manipulados ali. Às vezes, eu lembro de uma senhorinha que ela pegava com a faca e fazia o benzimento. Sim. O verbo, o poder do verbo, que está ligado também ao paladar aqui, né? Que está ligado ao chakra laríngeo, né? O poder do verbo, né? A palavra oral, né? Cortar, varrer, limpar, afastar. Geralmente a benzedeira ela vem daquele jeitinho, né? Ó. Você não consegue entender toda essa magia que tem por trás do benzimento. É potência, cara. É magia, né? E a reza não tem o menor sentido, às vezes é só um mantra. É um mantra. Muitas vezes a reza é só um mantra, ela não tem sentido. Muitas das rezas de benzimentos antigos, você vai olhar, não tem sentido, a conjunção não bate, é tudo errado a escrita, mas ali tem algo muito especial chamado segredo. A magia está no segredo. E esse texto, que às vezes é decorado e falado de forma extremamente frequencial, né? Ele se torna a base para que o benzedor se conecte. É o que eu sempre falo, pessoal. Não importa qual a religião do benzedor. O benzedor pode ter qualquer religião. O benzedor pode ser budista, pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser candomblessista. O benzedor pode ter qualquer religião. Porque o que ele precisa para benzer, para abençoar, benzer de bem dizer, de pôr a bênção, ele precisa só se conectar a ele primeiro. Sim. Né? Para poder colocar algo que não é dele no outro. Porque senão, não serve de nada. Agora, eu lembro, tinha uma velhinha lá na minha cidade que ela benzia assim. Ela benzia assim, recebendo aqui, bem velhinha, e ela benzia aqui. Deus te pegue, Deus te cura, Deus te lava, Deus te segura, Deus te pegue, Deus te cura, Deus te lave, Deus te segura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o mantra dela para se conectar e fazer a ponte para você. E o gestual, a linguagem de sinais que existe dentro de um benzimento. Eu falo, por exemplo, você falou do hinduísmo, né? Que a gente chama de mudras, que são posições de mão de poder. Sim. Muitas vezes ela está fazendo uma cruz ali, ela está abrindo estrela, pentagrama, hexagrama. É a expressão do corpo. Você vê que muda o semblante. Já não é mais só aquela senhora. É muito mais do que a gente pode imaginar. O olhar, o gesto. Né? O Luiz Antônio Simas, ele fala que é o encantamento do corpo. Né? O corpo fala, assim como o tambor também fala. O tambor também tem vida dentro da religião. Aí a gente faz um paralelo de música com benzimento. Né? O benzimento ele trabalha o holístico. Né? Ele trabalha o corpo, mas ele também trabalha a mente, o espírito, as nossas emoções. Ele vai fazer um trabalho não só de descarrego, mas é um trabalho de conexão, de ancestralidade. Ele vai contribuir com a memória da tradição de toda uma comunidade. Você concorda, Dan? Concordo, e uma questão poderosa do benzimento também que eu vejo é que o benzimento é um suspiro da retirada da dependência das mãos do clero. É o leigo normal, é a pessoa comum, que você chega na casa daquela senhora benzedora, tá o cheiro do feijão começando a cozinhar, sabe, o barulho da panela de pressão, e você tá naquela salinha com um monte de quadro descorado, antigo, né? A caixinha dela de benzimento aqui do lado, e ali não tem grandes figuras teológicas, não tem grandes armações, grandes homilias, grandes discursos. Às vezes essa benzedeira não sabe nem conversar muito bem. Mas alguém fala assim para você: eu vou levar você numa benzedeira porreta, boa. Por quê? Porque a hora que você chega, os gregos falavam isso, da cura pela presença. Os gregos vinham a cura pela presença. Os médicos, eles curavam, porque eles chegavam a um nível de entendimento da verdade tão grande por conta da filosofia. A filosofia não é essa coisa malemolência que o pessoal vê hoje, não. A filosofia antiga, a clássica, a filosofia ancestral, é a filosofia que veio nos lábios do Messias. O Yeshua, Jesus, que o pessoal do cristianismo cultua tanto, ele vinha falando de filosofia grego-romana. Ama o próximo como a ti mesmo, é filosofia grego-romana. Tá? Não é nada, ele não inventou nada, não. Não inventou nada. Então, essa filosofia, inclusive tem uma coisa interessante na filosofia grega, que é a história de Apolônio de Tiana, que era um cara que era muito parecido a história dele com a história de Jesus. Que também performava curas por conta do conhecimento. Então,
Você veja que os gregos, eles curavam pela presença, de chegar perto do doente, na atitude certa energética, ele curava o doente. Por isso eles vestiam branco, e o branco vem desse momento para a questão da medicina. E o benzedor tem isso. Você chega e senta naquela cadeira bem velhinha às vezes, né? E ali tem cura. Então, meu sonho é transformar um exército disso. É criar um exército disso. É gerar um batalhão de pessoas que têm a ciência plena de que eles podem ser veículos de cura e transformação para esses que não têm acesso à medicina no convencional, não vão ter acesso de forma geral ao cuidado psicanalítico, porque tem um preço, é caro e não pode ser acolhido por outra pessoa. E o benzedor, ele tem esse papel. Por isso eu gosto de chamar de xamã urbano. É o Sim. xamã urbano, o xamã dos prédios. Né? Você assim, ó, vai lá naquela oca que o xamã vai te benzer. Não, ó, no 15º andar ali mora um xamã. Vai Né? ser Ali na esquina. exatamente. E se a gente fazer uma viagem no tempo, por exemplo, né, a cultura popular, ela pertence a um mundo dos que estão à margem, né? O benzimento ele nasce dessa forma, né? Ou seja, dos grupos excluídos economicamente, politicamente dentro de uma sociedade. Por exemplo, se a gente pegar, vai 1500, Brasil, até hoje, vamos pegar aí os 520 anos de Brasil, até os dias atuais aí. 358 anos foram dedicados, 358 anos, presta bem, foram dedicados ao regime escravocrata. Né? Média de quase 5 milhões de africanos foram sequestrados e violentados. O 13 de maio de 1988, né, para quem não sabe, Lei Áurea, né, que é dita que a liberdade não resultou em igualdade, né, Dan? Não sei se você concorda, mas resultou numa exclusão social. E aí vem a Umbanda, por exemplo, quando ela surge, ela acolhe a magia preta, que a gente precisa resgatar, do preto escravizado, né? Que ele não é escravo, ele não é dessa forma, ele foi imposto isso a ele. Tem a magia xamânica, né, que a gente chama de indígena, mas na verdade os povos originários, e a magia ibérica, que é aquela bruxa feiticeira que veio lá também excluída da Europa. Então é um caldeirão mágico, que muita gente fala que a Umbanda é uma coxa de retalho. Eu não acho, eu acho que é um caldeirão mágico, onde a gente pode beber de todas essas fontes, mas a gente não pode esquecer dessas origens, né, Dan? Exatamente, tem também a origem suméria da Sim, cabala judaica, né? Que vem também junto com os artefatos católicos, vem para o Brasil. Né? Muito judeu veio para o Brasil. O judeu tem uma magia que é terrível, rapaz, que é absurdamente poderosa, num ponto que eles eram o menor povo da Terra, o povo mais perseguido da Terra. Todo mundo quis matar a vida inteira e não conseguiu. Hoje, depois de todo mundo ter tentado matar por tantos anos, os caras ainda detêm 90% da riqueza mundial. Como? É simples? É fácil? Não, é magia. Eles são um povo magístico. E eu vou te sim. falar mais. O Brasil só não pereceu ainda, só não foi destruído ainda por conta dos joelhos que rezam, das mãos que benzem e dos corações que cantam. Não tem outra solução para o Brasil. Ou o nosso povo aprende que é um povo que lida com o controle do universo, ou nós estamos perdidos. O Brasil precisa de um exército de pessoas que entendam que nesse pentagrama, que nessa vela, que nessa mandala, que nesse padê, que nesse congá, que nesse lugar de rezar, que nesse genuflexório, que nessa capela budista, que nessa capela islâmica, não importa onde você vai exercer sua fé, é o lugar que movimenta o mundo. O mundo físico é construído e administrado pelo mundo espiritual, e não o contrário. Porque as pessoas tendem a imaginar, porque a gente é muito influenciado pelo mundo físico, né? A gente sente fome, a gente sente dor. Se alguém beliscar a gente sente dor, a gente chora. Mas nosso maior exercício diário é lembrar que as coisas físicas são movimentadas por aquilo que é espiritual. E Exatamente. aí é como está escrito na tábua esmeralda: aquilo que está na terra e aquilo que está no céu são iguais. A arquitetura divina é gigantescamente maravilhosa.
Tudo aquilo que eu vejo na minha externalidade, que eu construo e governo a partir de mim, e o meu universo individual serve para isso. Agora, a gente só não pode se deixar mudar de religião por mudar. Porque eu vejo muita gente que continua dentro das concepções antigas, só mudou de tradição religiosa, mas não mudou a concepção. Sim. Não mudou a concepção. A forma de acreditar não mudou. Eu brinco que não é mais possível a gente, por exemplo, pensar na Umbanda, que é a tradição de comunidade, sem pensar no que o preto velho representa na sociedade, no que o caboclo e o guerreiro representa na sociedade. Será que a gente realmente olha, né, todo mundo igual? Por exemplo, uma coisa que me mandaram muitas perguntas, hoje eu acho que é válido tanto para você que traz esse desenvolvimento aí da arte do benzimento, como para nós que hoje estamos fazendo essa live. Muita gente nunca recebeu um benzimento, né? O que pode tratar uma rezadeira, uma benzedeira? Ó, vai desde uma simples dor de cabeça até um quebranto, um mal olhado, erisipela, já vi benzer de erisipela, cólica, íngua, verruga, eu já vi benzer de verruga e sumir, terçol, unheiro, impinge, bicheira, verminose. Cara, eu vi essas mulheres, ó, picada de cobra. Eu fiz uma live outro dia, eu gravei um vídeo no YouTube com Mãe Neneca, aqui de Monte Aprazível. Mãe Neneca tem 90 anos, cara. Se você vê ela benzer, ela conta que ela benzer de picada de cobra, meu irmão. Tem noção? De inseto. Espinhela caída, vento virado, cobreiro, mal de simioto. Cara, como que essas mulheres conseguiam fazer isso? A ciência não explica isso. Eu vou até falar. Pode falar. Desculpa, te cortei. Não, imagina. Pode falar, termina. Não, nesse mundo dito moderno, né? Muitas vezes a religião ela foi encarada como algo atrasado, né? E eu acho que a religião ela tem que ser um instrumento hoje de liberdade, não de aprisionamento, de fanatismo, né? É assim, ó. A ciência está aqui, caminhando. A passos largos, mas é um caminho muito distante entre a ciência e a crença da espiritualidade. Mas eles estão vindo. Apesar de ser um caminho muito mais distante, eles estão vindo. A religião e a espiritualidade estão mais próximos. Mas para um religioso se espiritualizar é uma dor muito grande. É muito mais difícil. Então, que está falando da cura, né? Hoje, o mal do século é as questões relacionadas à depressão e à ansiedade. Com certeza. E hoje em dia, eu tenho certeza que essas questões podem ser controladas com um benzimento. Uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, pode ter a sua frequência energética transformada pela ação magística de um benzedor, de uma benzedeira. O benzimento ele também dá autonomia, né, Dan? Nem sempre, por exemplo, um médium de Umbanda, ele vai poder incorporar no meio dos familiares, né? Isso é algo que muitas vezes pode até atrapalhar a vida mediúnica dele, não por nada, mas porque nem todo mundo enxerga o mundo como a gente enxerga, né? Eu brinco que o benzimento ele é um ato mágico, mas é também vencer o desencanto da vida material. A vida material desencantou, matou a gente. Então a gente precisa se encantar novamente e renascer para essa nova realidade de mundo que está chegando aí no nosso planeta. O pessoal não percebeu que nós estamos num momento de transição. Nem todo mundo despertou. Tem gente que está se juntando hoje, nesse exato momento, e está na balada. 500 pessoas dentro do ambiente. Então, benzer também é interagir com o cosmos. Você falou de uma coisa que é grave, né? A ausência da empatia, né? E você vê que o benzimento ele vem da ação empática, né? É uma pessoa que deixou um lugar na casa dela separado para atender as pessoas, né? Que separou um lugar, que se permite ser interrompida na produção do seu almoço, ou no momento de lavar sua roupa, ou na hora de estudar, ou na hora de cuidar da sua família, ou na hora de trabalhar, para tudo que está fazendo para poder benzer alguém, né? Ô Dan, você já deve ter recebido muitas vezes essa pergunta, né? Porque criou-se, né, dentro da cabeça popular que tudo que é dado de graça, a gente devolve de graça.
o que você imagina agora, diferente do curso, o ato do benzimento? Você Eu acho. a cobrança, né? Muita gente fala que hoje tem essa visão desde que o benzimento nasceu de que não se pode, por exemplo, cobrar por um benzimento. Qual que é a sua visão sobre isso? A Você minha deve ter visão é que recebido muito essa a pergunta aí, né? minha visão é que os Opa. nossos antigos, eles não cobravam por conta da experiência religiosa que eles tinham e porque o que eles faziam era subversivo. Muitas vezes eles aceitavam um auxílio, né? Seja ele alimentício, né? Muitas vezes Isso. aceitava a contribuição financeira, mas não com o ato de cobrar, mas no ato de trocar. Exu está muito ligado a isso, nessa energia de Vou, troca, de movimento. vou virar o jogo nessa questão. Aham. Ah, é errado cobrar. É errado cobrar. E, e é certo que eu interrompa a vida de alguém, tome dessa pessoa 1 hora do seu dia, onde ela podia estar fazendo qualquer outra coisa, e não gratificá-la pelo bem que ela está me fazendo? É certo isso? Você Não. tocou no ponto que eu queria chegar. Se eu chegar numa benzedeira hoje, juro por Deus, Dan, o mínimo que a gente tem que fazer é transformar essa energia de troca. Claro, Não fazer estou ela ficar pagando pelo feliz. trabalho dela, é muito Não, não é maior. pagar, não é É pelo muito maior trabalho, do que isso. mas é respeito. E outra, eu vou te falar uma coisa, Rafa, de verdade. Aham. Se a pessoa não respeita no físico, ela não respeita espiritualmente. Sim. Não vem com essa, não, eu sou muito grato. Não. Você só vai provar que você é grato mesmo se você respeitar fisicamente. Minha concepção. Minha Sim. concepção. Ah, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro. Não tem ninguém tão pobre que não possa dar. E ninguém tão rico que não possa receber. Todo mundo tem. Falou tudo. Todo mundo tem para cerveja, todo mundo tem para comprar a carne para o churrasco, todo mundo tem. Aí a benzedeira que vai tirar de você um mal, um quebranto, pôr você em dia, tirar de você a energia negativa, você vai falar assim: muito obrigado, viu, minha velha? Deus te pague, Deus te abençoe. Não, não acho isso errado. Hoje tem um puritanismo, né, por trás da religiosidade, né, travestido de caridade. Por exemplo, tem uma música, até entrando aí de novo no tema música, Noriel Vilela, né? É muito interessante que tem um trecho dessa música, eu até vou falar aqui agora, porque eu falo que a hora que a barriga aperta, né, muita gente critica, mas na hora que a barriga aperta, aí vai na Umbanda no momento só de aflição, né? E depois que as coisas se estabelecem, não tem coragem, às vezes, de fazer uma oferenda de agradecimento. Porque o pessoal acha que oferenda é simplesmente ir lá e colocar para o guia comer. Não é isso. É muito maior. A passagem da música do Noriel é assim, né? Quem não conhece Noriel Vilela marcou história, né? É uma potência de voz, né? Que ele fala assim, né? É uma conversa com o Exu, né? Eu estou explicando isso a Suncê, mas Suncê não tem sido muito bom, tem sido mau filho, mau marido, ainda puxa saco de patrão, fez candonga de companheiro seu e agora botou feitiço em você. Agora só o homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Ó, meu filho, do jeito que você tá, só um homem é que pode te ajudar. Então é uma música incrível. Quem pegar para ouvir ela inteira, né? É, Que aí eu ele tava fala de ir vendo. na encruzilhada, meia-noite, destampar a garrafa, chamar o homem, pedir auxílio. Então, os nossos guardiões, muitas vezes, eles são trabalhados de uma maneira muito distorcida, né? Ó, eu acho assim, com respeito à remuneração, que eu acho importante esse tema. Aham. Eu acho assim, ó, foi-se um tempo onde não se pagava, não se ajudava financeiramente quem agia espiritualmente, mas também foi no tempo onde se escravizava pessoas, matava, não é por isso que é certo. Muita luz vem sido ganha com o passar do tempo. Estamos ganhando luz, estamos ganhando informação, as coisas estão clareando para nós. E eu não acredito num processo espiritualístico funcional que lese o outro, que traga danos ao outro, enquanto o outro exerce sua função. E por isso muitos benzedores e benzedeiras morreram em casas paupérrimas, sem a ajuda de ninguém. Isso
Aí as pessoas acham que para a gente evoluir espiritualmente, que também essa teoria de evolução é algo muito cristão, muito dentro das religiões de cultura afro, não existe esse conceito. Mas essa teoria de evolução, onde a pessoa tem que morrer pobre, morrer paupérrima para conseguir Ó, ir até aos céus, alcançar os céus, né? ó, Então, pode falar. vou colocar aqui uma coisa. A Samantha falou assim, eu não sei quem que é, deve ser sua seguidora. Não é o benzimento, porque isso não tem preço. É o tempo que essa pessoa está disponibilizando para o outro. Mas discordo do discurso que todo mundo tem. Existem pessoas que não têm mesmo. Não existe. Não existe ninguém que não tenha em nenhum momento da vida, senão morre. A questão é a seguinte: nós não somos gratos, nós não somos gratos. Rafa, você tem o terreiro aberto hoje, eu tenho aqui uma casa que recebo pessoas também. De cada 100 pessoas que são agraciadas, quantas voltam para agradecer? Pouquíssimas. Mas existem os que agradecem sim, mas Poucos, alguns agradecem. Então, a questão é assim: não existe. Eu vou repetir a frase, Samantha, para você entender. Não existe ninguém que seja tão pobre que não tenha nada para dar. E ninguém que seja tão rico que não possa receber. Sempre existe uma forma de gratificar. Nem que seja trazendo depois, levando um presente, escrevendo uma carta. Pagamento não é só dinheiro, não, minha gente. Pagamento é você fazer o melhor que você puder. Se você tem 100 mil reais na sua conta e você der 1.000, você não deu um presente, você deu o que te sobra. Essa é a realidade da vida. Se você tem só um bolo de fubá e der metade para a pessoa que te benzeu, você fez mais do que qualquer milionário poderia fazer. E a questão não é na quantidade e nem se é dinheiro ou não. A questão é na sua atitude de coração. É aqui, ó. Você pode passar, eu posso passar no caminho, eu posso passar no caminho de casa, colher 2, 3, 4 rosas dessas silvestres que dão no caminho e levar de presente para alguém. Se esse for o meu melhor, se for só isso que eu tenho certeza que vai ser um poderoso presente e que a espiritualidade vai estar me assistindo. Agora, nego fala que não tem, vem pedir pra gente, ó, faz um trabalho para vir descarregar, abrir meu caminho, eu não tô bem. Aí você faz trabalho pro cara na sexta, domingo ele tá fazendo um churrascão na casa dele, cara. E nem a vela trouxe para você. Não é verdade? Não tem muito disso? muito. Você até me fez lembrar de uma situação onde um senhor, cara, ele foi agraciado e ele voltou na entidade, entregou para o Exu uma guia feita de semente. Entregou, escreveu num papel o ponto do Exu. O médium, a hora que incorporou, estava lá a guia e o ponto riscado com a letra dele, que ele era semi-analfabeto, e ele fez questão de escrever o ponto. Toca na alma, cara. Toca na alma. Ele foi lá para pagar o que ele recebeu. Você entende o que é o pagar? E deu uma fortuna. O problema é que o nosso coração é muito ligado ao dinheiro. A gente não entende. Nosso coração é muito ligado ao dinheiro. A gente não entende que o dinheiro é só uma das formas de pagar. Existe uma grande diferença entre riqueza e fortuna. É aí que está o ponto. É verdade. E assim, eu gosto desse tema porque nossa geração de espiritualistas está acostumada a ser flagelada por conta disso. A gente não pode baixar a guarda, por quê? Porque se a gente tem gira pública, quer atendimento público, tem gira pública. Minha concepção, tá? Atendimento privativo tem que pagar a hora. É o que eu acho. Tem gira pública para todo mundo ser atendido, não tem? Então não tem necessidade de atendimento particular. Se você precisa do atendimento particular, você quer a hora do seu pai de santo, a hora do seu líder espiritual. Você quer uma hora da vida dele. Então você tem que trazer de coração alguma coisa para trazer essa troca de energia, uma troca de energia.
Não pode só sair, só sair, só sair, só sair. Mas a gente está falando de espiritualidade e os dias atuais. E quando a gente fala de benzimento e dinheiro, cara, tinha uma série na AXN, não sei se você assistiu, Santo Forte. Você assistiu essa série, Eu cara? não vi ainda, não vi. Vou assistir. Cara, eu não achei mais para baixar, não Não achei mais tem? lugar nenhum. Não achei mais lugar nenhum, mas, cara, é uma série maravilhosa, onde o ator principal ele atropela uma família. E quando ele volta do coma, que ele também tinha sofrido um acidente, se eu não me engano, a espiritualidade fala assim: agora você vai pagar pelo que você fez. E ele passa a ajudar as pessoas por conta disso. E tem um preto velho que é o conselheiro dele. Um cara que tem um bar, o cara tem um bar, ele é o conselheiro. O preto velho que esse cara do bar incorpora é o amigo dele. E quando ele vai fazer evidência sobre a vida do consulente, ele Uhum. precisa do dinheiro. Quando ele pega no dinheiro da pessoa, ele vê toda a vida da pessoa, porque a energia vem junto. Isso é Olha muito só, legal. incrível. A troca é mistério de Exu. Eu sempre brinco isso, porque Exu é o mensageiro. Dentro da nossa amada Umbanda e de outras religiões de matriz afro, como Candomblé, Tambor de Mina e tantas outras, Exu ele é a boca que tudo come. Então, por ser a energia absorvedora, a gente faz esse ato de entrega para fazer essa troca energética, né? Muitas vezes a gente faz uma entrega, coloca as moedas ali, depois coloca para o mercado para correr, faz doação dessa moeda. A gente pode trabalhar com a energia de troca de diversas maneiras, né? Então não é o simplesmente pagar porque eu tenho dinheiro e vim aqui e eu quero ser atendido, né? Eu tô até gravando uma série, tá me ouvindo bem? Estou Tô. gravando uma série sobre vida de terreiro, né? Onde eu falei um pouquinho da defumação, falei um pouquinho do poder das guias, do colar de conta, do altar. E eu até, se você me permitir, depois eu vou colocar também, porque é um assunto muito importante falar do poder do benzimento, do poder da incorporação, que o guia manifestado, aí o poder, o axé é gigantesco, e o poder da música dentro do terreiro, é o que você falou. Todos os médios que estão aqui sabem a diferença do que é incorporar, por exemplo, só no canto, e com o atabaque, tem terreiros que usam outros instrumentos, né? Aliás, semana que vem eu vou fazer uma live com meu irmão Johnny, que ele é curimbeiro, ogã, e ele vai falar um pouco dos toques, é muito legal, ele vai trazer alguns instrumentos aí de percussão, enfim, vai ser outro bate-papo muito legal que faz muita correlação com o que nós estamos falando agora, que é música na espiritualidade, né? E uma coisa importante que eu quero falar sobre música, tem duas coisas que eu acho que são muito legais e importante falar. A primeira é que eu acho que a gente precisa selecionar melhor as coisas que a gente escuta. A Sim, gente tem com uma certeza. mania gigantesca de ouvir lixo, e porque tá todo mundo ouvindo, porque é moda, aquela letra é horrorosa, fala um monte de abobrinha, um monte de asneira, às vezes a letra fala contra valores morais que você mesmo tem, e você continua escutando. Isso só vai entrando pelos seus ouvidos e programando você numa frequência que é negativa e que não é boa. Isso é uma coisa que é importante se falar. E Ô, uma Dan, segunda coisa, sim. tá? Pode falar, conclui. Não, segue, segue, segue. Não, não, manda lá. É E que você uma falou para segunda, falar duas coisas, você falou uma só. Eu queria que você falasse a outra, que é bacana. a segunda coisa é que esses dias, um tempo atrás, eu fiz uma live com o Adérito. Aí a Ah, pessoa perguntou assim: eu posso, eu posso ouvir música de terreiro em casa? Eu falei, não, você não pode, não. Você deve ouvir, né? sim. Tem gente que tem uma sacracidade tola, assim, né? Na verdade, a música de terreiro, ela é uma expressão natural da fé. É uma expressão natural da fé. A minha fé vai se manifestar na minha casa também, no meu carro também. Eu vou sair pela rua ouvindo música que fala de macumba, sim. Eu vou louvar, sim, em casa. Vou colocar som, ponto, em casa, sim. Mas, meu Deus, não é só no terreiro, não. Isso é sacralização que vem do contexto católico. Sabe que eu fui missionário, né? Fui missionário protestante, Olha o só. Rafa. Show. Laroê Mojubá por isso. E, e num determinado lugar, eu estava numa igreja no interior do Paraná,
Na hora que nós estávamos saindo, o vigilante da igreja, antes de fechar a porta, ele colocava o rosto para dentro da igreja, assim, falava um negócio, fechava rapidinho. Aí a gente ia embora para o lugar onde a gente ia se alimentar. Isso foi por 3 dias. No quarto dia eu dei a volta na igreja para saber o que ele falava. Aí a hora que ele foi fechar, eu dei a volta, pus a cara na janela assim para ouvir. Ele falava assim: tchau, viu, Jesus? Amanhã a gente volta. Caraca. E essa é uma concepção, isso apesar de ser uma coisa grotesca, é uma concepção muito vivida. As pessoas vivem o melhor da fé delas dentro dos templos, seja ele qual for. É um excelente católico, um excelente espírito, um excelente candomblessista, um excelente humanista no templo. Fora é uma desgraça para a sociedade, é uma vergonha para a religião que ele pratica, para as pessoas que fazem parte da comunidade dele, não agrega em nada socialmente e você teria vergonha de ver as coisas que ele faz na rua. Porque ele acredita que a fé é para exercitar só no templo. E no templo eu sou o cara, no templo eu sou bom, no templo eu sou santo, no templo eu tenho axé, no templo eu falo ponto, eu bato palma, eu canto, eu grito. Mas no dia a dia é péssimo, não tem educação, xinga todo mundo, é estranho, é chato. Né? Então, a sacralização das coisas que são da fé faz parte de uma vida religiosa morta, que é uma vida só templária, onde eu ligo e desligo o botão de acreditar ou não acreditar, e eu dependo do sacerdote para pôr uma vela no chão para mim. Eu não sei nada, eu passo anos ali, só com a mão para cima, observando as coisas e comendo da fé de alguém. Isso é lixo. Isso é Eu falo, lixo. a guia que você tá usando no pescoço é de Zé Pilintra ou não? Seu Zé, meu pai. Seu Zé? Então, É. seu Zé, ele traz um mistério tão bonito que você me fez lembrar, eu olhei para sua guia, né? Que é sacralizar o profano e profanar o sagrado. E ele É. consegue fazer isso com uma maestria de olhar para aquele necessitado. Né? Eu falo que hoje a gente vive num mundo, Dan, igual você falou da qualidade musical. Nada contra quem faz isso, tá? Por exemplo, tem muitos amigos que fazem isso, não tem problema nenhum. Mas hoje é normal você passar numa rua com um som a 1000 por hora, na máxima altura, para disparar um alarme ouvindo um funk proibidão, mas é estranho se você passar na rua e ver alguém abraçando uma árvore. Então, abraçar uma árvore é esquisito e ouvir um som às alturas estourando é normal, muitos fazem. Então, eu acho que está na hora da gente virar um pouco essa chave, né? Falando do seu Zé, uma coisa que você falou. Desculpa, pode seguir. Pode Desculpa. falar. Não, conclui, pode concluir, eu já concluí. Fala. Já concluiu? Falando Concluí. do seu Zé, uma coisa legal do seu Zé é entender, né? Por que o seu Zé usava terno, né? Ele era um negro de terno. Por quê, né? Por que ele usava a Bíblia, né? Por quê? Porque o seu Zé ele queria que o que ele falasse, o que ele falava fosse ouvido. Ele não queria, ele queria se misturar, né? E quando a gente fala da música, a coisa mais bonita da música da década de 70 foi essa invasão de música popular brasileira de terreiro, né? Foi essa Quantos coisa marcaram maravilhosa. gerações, né? Os afro-sambas, né, cara? Fala de Baden Powell, né, velho? Então, você ouve o samba de roda que era produzido, o samba de terreiro que era produzido na melhor equipe de bossa nova que o mundo já viu, né? A melhor fase da música popular brasileira, né? Então, eu não consigo perceber onde está a desconexão. Por que não pode ouvir a música em casa? Tem um motivo. É porque, na verdade, a religião ela ainda não foi adotada como estilo de vida. Ela é algo praticado de forma quase que mercadológica. Eu vou para lá para receber algo, mas isso não afeta a minha vida. Num nível que o cara às vezes é um bandista, mas leva o filho para batizar na igreja católica. Às vezes o cara é candomblessista, é feito de santo, conheço vários, mas teve que casar na igreja católica, o casal de macumbeiro. Porque senão ele não se sentiria casado. Por quê? Porque na verdade a religião ainda não tem um tripé Sim. tão forte dentro da sociedade que seja autossuficiente. E A não Umbanda, dependa do dogma de outras outras religiões para religiões. se sustentar. A Essa é a Umbanda, verdade. ela vem, né? Ela absorveu
muitas culturas, mas isso não significa que ela não tem uma identidade. E eu acho que nós estamos numa fase de reconstruir muita coisa, né? De reconhecer a força, por exemplo, a potencialidade de um orixá preto, né? Por exemplo, Uhum. ainda se faz muito uso do sincretismo, né? Não tenho nada contra também. Mas, por que não colocar no nosso congá a imagem preta? O orixá é isso aqui, né? Então, existe muita coisa ainda a ser feita dentro da Umbanda. Eu sempre digo isso, Sim. né? Muita gente vem dentro da Umbanda e pensa com cabeça de espírita, pensa com cabeça de católico, pensa com cabeça de evangélico, pensa com cabeça de budista, e nós temos que olhar a religião de Umbanda com o olhar de umbandista, a religião hinduísta com o olhar hindu. A gente pode até, olha só, a gente pode até beber de todas essas fontes, mas nós não podemos misturar, né? Cada momento a gente vai trabalhar com uma cultura diferente, senão a gente faz o quê? A gente acaba descaracterizando a cultura de um povo, né? Mas isso aí é a coisa mais difícil de fazer. É eu respeitar o seu sagrado e viver ele com você. Sim. É se você me levar no seu culto de Quimbaio, eu saber respeitar. É se você me levar na sua igreja, eu saber respeitar. É se você vier comigo na minha fé, eu saber respeitar. Você saber respeitar. Isso é o alto é o topo da pirâmide de Maslow, na minha concepção. É o alto do desenvolvimento humano. É a sabedoria dos 3 buracos da parede da girafa. Já viu essa analogia? Uhum. Da girafa? É isso aí. Né? Tem 3 buracos, eu vou falar para o pessoal, para deixar registrado. Os 3 buracos na parede. Lá atrás tem uma girafa. Aí perguntaram para quem está aqui desse lado, ó, cada um vai tomar um buraco, vai descrever o que tem lá do outro lado. Aí tem 3 pessoas. Número 1, põe a mão no buraco e diga o que tem lá do outro lado. Aí pôs a mão. Tem um coqueiro grande, uma coisa peluda grande, estranho. Tá pondo a mão no pescoço. Aí o outro pôs a mão na barriga, no meio do buraco, né? O que você está sentindo? Aqui parece um sofá gigante, quente, fofinho. Olha só, legal. Aí o outro pôs a mão no rabo, pegou no bumbum da girafa. A mão estava fedorenta, né? O que é isso? Não sei. O cheiro ruim aqui, né? E os 3 estavam falando da mesma girafa. Então, a sabedoria consiste em eu entender que cada um está em um lugar dessa parede. E não adianta eu querer convencer você que o que você sentiu é o que eu senti. Sim. E acabou. A experiência espiritual, ela é única, né? O universo de cada um é muito particular, né? E nós temos muito para desbravar ainda, né? O caminho de autoconhecimento. Ô, Dan, dá uma canja pra gente aí de algum samba de axé que você lembra? Samba de axé, vamos lá. Pra gente tá quase dando o tempo da live aqui. Eu não sei se cai a live ainda. Se o Instagram mudou as regras. Quem vem lá, vestido de branco, sorridente. Quem vem lá, vestido de branco, meio da gente. Quem vem lá, seu Zé, que vem lá. Quem vem lá, quem vem lá, vestido de branco, sorridente. Quem vem lá, vestido de branco, meio da gente. Quem vem lá, vem lá, vem lá. Quem vem lá, seu Zé, quem vem lá. Ele vem com a navalha na cinta. Se precisar brigar, ele brigar. É o amigo de todas as horas, que não abandona, não vai embora. Salve o homem, salve o homem. Salve padrinho, salve padrinho. Ninguém mexe com seus sobrinhos e seus afilhados. Ele fica diabrado, ele chuta o ar, ele bate a capoeira. O maculele perfeito, quem faz é seu Zé, seu Zé, seu Zé. Quem é que manda na noite? É seu Zé,
que manda na noite, quem é? Manda na noite, seu Zé. Qual? Quer? Eu sempre esqueço essa parte. É um cigarro. É um cigarro. Peraí, eu vou lembrar. É um cigarro, é um salve, uma dose de pinga. É um cigarro, é um salve, uma dose de pinga. É um cigarro, é um salve, uma dose de pinga pra chamar o seu Zé. Quando ele vem, o seu Zé não brinca, não brinca, não brinca. Salve, salve a malandragem. Salve, salve a malandragem. Seu Zé que brinca, seu Zé dos Anjos, seu Zé Pretinho. Dona Maria Navalha, salve, 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 salve. Toda a linha dos malandros que nos acompanha. Puxa vida, que coisa linda. Salve Navalha, salve Zé Jureteiro, salve Zé no Catimbó, salve Zé Baiano, Zé Pretinho, salve Zé que vem na linha de Preto Velho, salve Zé que vem na linha de Exu, na linha de Baiano, salve Zé Juremeiro, como eu disse, salve Zé Malandro Carioca, salve Zé que desce o morro, salve o homem, salve as forças, viu, gente? Salve o homem. Obrigado pela tua presença, viu? Eu acho, foi um prazer estar com você aqui, Rafa, e vamos fazer mais vezes, vamos fazer presencialmente. Vamos. Eu quero te convidar. Sim. Quero te convidar. Já aceitei. Ó, a proposta é a seguinte. A proposta é a seguinte. A gente vai. Quero que você venha aqui para Sorocaba, para a gente ir junto na capela do João de Camargo. Opa, tô dentro. Partiu. A gente vai combinar e aí a gente registra isso em vídeo. Vamos. E mostra pro pessoal. Vamos sim. Vai ser um prazer. Aí a gente conversa sobre eu acho que o espiritualista é um dos espiritualistas mais importantes da história do Brasil. O vô João é uma coisa assombrosa. Sensacional, né, cara? É muita coisa boa que esse Brasil tem e que muitos nem imaginam que existe. Exatamente. Eu mesmo ainda tenho nos planos aí rodar esse Brasilzão todo, né? Conta comigo. Tamo junto. Nós vamos sim. Meu irmão, muito obrigado pelo teu convite. Você traz uma vibe muito boa. Salve suas forças. Sempre que precisar contar, pode chamar aqui que nós estamos prontos. Axé. Vão ter muitas lives ainda. O coração aqui é o mesmo e posso esperar para a gente estar todo mundo vacinadinho, para poder a gente voltar às giras e fazer tudo isso junto presencialmente, né? E eu espero uma visita sua aqui em São José do Rio Preto também. Demorou. Um abraço, meu irmão. Demorou. Muita coisa boa aqui. Até mais. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí na live também. Um abraço para todo mundo. Obrigado, irmão. Axé, axé. Tamo junto, axé. Salve suas forças, irmão. Salve as suas.